O governo americano, a NOAA, já alertou para a iminência de um fenômeno climático El Niño bastante severo neste ano. Como que a gente está se preparando? Qual é a situação dos reservatórios e dos nossos recursos hídricos, das hidrovias que são essenciais para o escoamento logístico? Como que governo e agência reguladora, junto com estados e municípios, estão se preparando para o que vem aí no segundo semestre? Bom, dizer que é uma alegria, Daniel, e agradecer o convite, trazer ações importantes aqui da agência, né? A água, que é um bem tão precioso para o nosso Brasil e para o mundo, né? O Brasil, ele tem 12% das águas do planeta. E aí eu inicio essa fala trazendo aqui a importância da referência do Brasil, né? O mundo, né, os estudos apontam aí para uma falência hídrica. E aí, sobretudo, a gente vê muito nos noticiários, hoje em dia, das questões climáticas, né? A própria Europa enfrentando um grande aquecimento. E aí, o Brasil, com esse grande desafio. Em 2024, nós vivenciamos aí as questões do Rio Grande do Sul, né, com as enchentes ali, severas secas na região norte e nordeste, uma escassez muito forte. E para esse ano, também as projeções apontam para uma anomalia em relação ao clima, né? O governo federal vem atuando em conjunto aí com a Agência Nacional de Águas, gestores, junto com a Casa Civil e com a presidência, em ações articuladas e conjuntas aí para que a gente possa tomar decisões cada vez mais precisas em relação ao que estamos esperando aí para agora, para o segundo semestre de 2026 e início de 2027. Existem salas de situação e de monitoramento sendo montadas? Existem planos de contingência sendo discutidos com estados e municípios? Sim, a agência ela foi criada para gerir e regular os recursos hídricos no Brasil, né? Então, um papel importantíssimo aí em articulação com os estados, né? Nós estamos falando de 27 entidades federativas. Então, a ANA, ela tem um papel de implementar políticas públicas, mas também de traçar ações coordenadas e integradas aí diretamente com os estados. A ANA hoje, ela criou uma sala de referência, ela tem uma sala de situação ali com informações a tempo real para que possamos tomar decisões cada vez mais precisas. Essa ideia é tão estratégica, né, que a gente entende que os estados também tenham essas informações. Larissa, quando a gente olha para o setor elétrico ali, primeiro abastecimento de água para consumo humano, depois para consumo animal, mas a gente olhando para o setor elétrico que sempre nos dá dores de cabeça, sempre é muito importante que a gente faça essa gestão dos recursos hídricos olhando o setor elétrico. Existe a possibilidade, ao longo desse período de estiagem, já de olho no El Niño, de que a gente tenha recomendações no sentido de mexer na vazão dos rios de forma a preservar os reservatórios? Sim, a ANA ela tem esse papel importante, né, de monitorar os reservatórios aí a nível Brasil. A gente tem ações coordenadas, e aí falamos da sala de situação, mas também a prioridade que é garantir o abastecimento humano. A título de exemplo, gostaria de trazer o Estado de São Paulo, né? Nós estamos falando Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, nós estamos falando de 40% da população brasileira, né? Em um ano atípico como é esse, né? Os reservatórios, aí o levantamento de informações as informações apontam que nós estamos com menos de 40% no principal reservatório de São Paulo, que é o Sistema Cantareira. Então, para isso, nós assinamos, ainda no mês de junho, agora um acordo interfederativo entre os 3 estados, garantindo aí uma cota extra para abastecimento humano. Essa é a prioridade da lei, né, abastecimento humano, mas todo o setor, toda a cadeia, né, os demais usos mútuos enfrentam um grande desafio, sobretudo o setor elétrico. Qual que é o grau de preocupação? O quanto a gente deve ter em mente a possibilidade de e isso sem causar qualquer tipo de alarde desnecessário, mas qual que é a situação ali de reservatórios como o Sistema Cantareira ou reservatórios no Rio de Janeiro e Minas Gerais para consumo humano? É possível que a gente tenha
ações específicas para conter a baixa dos reservatórios? Sim, a gente tem um papel importantíssimo, né, de conscientizar a sociedade, né, para que seja cada vez mais um uso educativo, né, ali pensando cada vez mais na redução desse uso, né. Mas isso só com, digamos, com campanhas para uso mais consciente da água ou algumas medidas que fechem um pouco a torneira no sentido mais figurado de baixar pressão, de encontrar outras formas para suavizar ou desacelerar o esvaziamento progressivo dos reservatórios nesse período de seca? Daniel, a agência ela vem acompanhando ano a ano aí as projeções climáticas, né? O ano que mais se assemelha ao que estamos vivendo agora, em 2026, foi o ano de 2014, 2015. Né? Foi forte. Foi uma grande, um momento difícil e desafiador para o nosso país. E a gente tem esse papel importante de conscientizar a população, de trazer aí o uso cada vez mais restrito em um ano tão atípico como o que estamos vivendo. Quando você fala em ano atípico, Larissa, só para a gente entender bem, ainda é um assunto de muito difícil compreensão para a gente. Qual que é a característica ou a peculiaridade, digamos, e a gravidade, a intensidade desse El Niño que está previsto? Como que ele vai se refletir no nosso sistema hídrico? As projeções apontavam agora para o segundo semestre de 2026, né, início de 2027. São fortes, né, severas secas na região norte e nordeste e chuvas intensas como vivenciamos aqui em 2024 lá no Rio Grande do Sul. Significa que, por exemplo, nos corredores fluviais da região norte... há impacto nos diversos usos, né? O Brasil, ele tem vocação para produzir alimentos, né? E aí a gente tem que ter ações articuladas, desde os comitês de bacias, que são voluntários ali, apoiando toda a gestão de recursos hídricos, né? Desde a sua revitalização até a garantia dos demais usos. O Brasil, hoje, ele tem uma vocação para produzir alimentos, e o impacto na produção de alimento, no valor do produto que está na prateleira. Pode haver algum tipo de restrição no uso dos corredores fluviais em função, porque a gente viveu isso em anos anteriores, é possível que a gente possa ter alguma restrição, Tietê-Paraná, próprio Rio Madeira, é possível que a gente tenha algum tipo de situação como essa? Sim. As projeções apontam, né, para esses desafios, para impactos diretamente aí na navegação, e para isso a gente vem reunindo exatamente Casa Civil, Governo Federal, agência, órgãos gestores e estados envolvidos para que essas ações sejam tomadas e garantir aí a navegabilidade, por exemplo, ou os demais usos. Digamos que o desafio é tomar ações, iniciativas, aí fico pensando em dragagens, ações de dragagem, por exemplo, que não podem atrasar, mas ações para evitar a perda da navegabilidade nesses corredores, Hidrovia do Paraguai, Tietê-Paraná e no norte do país. Sim, Daniel, e é importante trazer aí, existe uma perda também, né? Até os recursos hídricos chegar até o abastecimento, a sociedade ou a casa do cidadão, há uma perda nesse processo. Então, tudo isso está sendo levantado e avaliado para que a gente consiga cada vez mais otimizar os nossos recursos hídricos. O Brasil, como eu falei no início, tem 12% dos recursos hídricos no Brasil, mas é um bem finito.